Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz, esse é o nosso vídeo número 155. Peço o seu apoio desde já, deixando aí o like na base da confiança. E amigos e amigas, primeiramente quero desejar a todos um Feliz Natal. A gente está aqui, né, na véspera de Natal. Na verdade, véspera de Natal é amanhã, né, dia 24. Mas a gente já está nesse clima, né? Esse clima aí natalino. E hoje vamos fazendo aquele formato que a gente vai trocando uma ideia de uma maneira mais informal, né? Tem uma coisa legal para mostrar para vocês, que são várias profecias de Parravtini relacionadas só à atividade ufológica, né? A seres extraterrestres, naves espaciais aí. É um tema extremamente interessante que Parravtini deixou muitas profecias a esse respeito, e a gente vai ver junto um site onde eu vou reagir junto com vocês, né? Eu não vi todas as profecias, vi algumas. Um site em que tem aí várias profecias, muitas das profecias escritas, porque Parravtini deixou muitas profecias escritas além das profecias desenhadas. E é importante por quê? Porque a gente está passando por uma onda ufológica, né? Tem aquele caso lá do Piauí, onde os habitantes, né, de uma cidadezinha pequena estão sendo seguidos aí por luzes misteriosas, né? Semelhante àquele caso que ocorreu lá na década de 70 em Colares, lá no Amazonas. Então, teve também aquele caso na Europa dos chamados DROVNIs, né? Porque ninguém sabe se na verdade são drones ou se são OVNIs. Enfim, são objetos voadores não identificados, né? Foi se falando muito em drone, mas na verdade ninguém sabe o que era. Jogaram a culpa na Rússia, a Rússia falou que não tinha nada a ver com aquilo. E eu acho interessante porque aquele caso, né? Porque se fosse drone, já teriam derrubado, já teriam conseguido pegar. Eu acho que tem algo a mais nessas aparições e a gente vai usar os professores de Parravtini para entender um pouco sobre isso tudo, né? Dito isso, vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Tá um calor insuportável aqui no Rio de Janeiro. Hoje estou usando uma camisa diferente do tradicional preto, né? Preto dá um contraste com o fundo branco. E tô com uma camisa mais leve hoje, né? Mas vamos lá, vamos mudar a tela aqui e trocar essa ideia aí com vocês. Esse vídeo deve ficar longo, né? Mas vai ser bem interessante. Vamos lá. Bom, o site está todo em espanhol, então vou ter que traduzir, né? Provavelmente é de lá da Argentina. E essa publicação foi lá de 2013, né? Por isso que tem esse modelo antigo. Na verdade, é um blog, mas as profecias são bem interessantes mesmo, né? E vamos dar uma olhada nisso agora. Vamos lá. Começando aqui com essa profecia tradicional de Parravtini, que diz o seguinte: círculos de luz aparecerão voando alto, trazendo seres estranhos de outros planetas. Sim, serão aqueles que vieram povoar a Terra. Dirão, e com razão, sim, aqueles que foram chamados de anjos no Antigo Testamento, ou a voz de Jeová, existirão e novamente serão vistos e ouvidos, né? Essa profecia aqui com uns seres bem estranhos, semelhante aí a polvo. A gente viu isso naquele filme chamado A Chegada, né? Um filme bem interessante, muito diferente os seres que aparecem naquele filme. Meu filho está assistindo desenho lá na sala. Ele está dando cada gargalhada que talvez dê para escutar aí, né? Não se assustem não. Vamos continuar. Vamos continuar agora, ó. Anjos, os navegadores interplanetários, mensageiros de Deus. Deve ser, estes anjos chegarão ao mundo em números cada vez maiores. Eles se manifestarão de diferentes maneiras, buscando alertar a humanidade desavisada sobre o perigo do átomo. Civilizações anteriores, superiores à atual, desapareceram, vítimas do mesmo poder. Isso será revelado.
Então, meus amigos, na década de 70 e 60 houve muitos contatos, né? Muitos contactados e a mensagem era sempre a mesma, para pararem aí com o desenvolvimento de armas nucleares. E existem aí casos, por exemplo, no caso de Hermínio e Bianca, em que houve alerta aí, né, sobre os perigos dessa ameaça atômica, né? E depois que os testes nucleares pararam, esses contatos, essas aparições diminuíram bastante, né? Depois lá da Guerra Fria. Então vocês percebam que tem conexão. Inclusive, alguns militares vieram a público falando que houve intervenções de entidades aí, né? De naves, OVNIs, enfim, em bases nucleares, algo semelhante ao que está acontecendo agora, né? Em que lá em Nova Jersey, muitos desses OVNIs pairaram aí em bases que têm armas nucleares, inclusive na Europa também, né? Então, quando é, estamos diante de uma Guerra Fria 2.0, os Estados Unidos falando, inclusive, que deve iniciar testes nucleares e com uma nova corrida aí, armamentista, usando inteligência artificial, enfim. Volta aí as aparições de OVNIs, né? Teve um caso em que, inclusive, um OVNI desativou um míssil balístico carregado aí com uma ogiva nuclear, é, tudo de teste, né? Não, quer dizer, não tinha ogiva nuclear, era um míssil, era uma ogiva oca, na verdade. E aí apareceu ali um OVNI e desativou o míssil e o míssil caiu, enfim. Um oficial veio a público falar sobre isso, né? Mas vamos continuar aqui que tem muitas profecias, olha só. Cidades subterrâneas, raças extraterrestres retornarão à Terra. Elas ocuparão cidades subterrâneas que outrora lhes pertenceram e que ainda são habitadas por seus nativos aclimatados. Descerão para reestabelecer costumes que eram superiores aos nossos, agora perdidos. Manifestar-se-ão telepaticamente. Isso acontecerá no ano 2000, né? Então, tá aí mais uma profecia. Tem aqui mais uma, seres glaciais das cidades profundas do Polo Norte, né? Cidades subterrâneas, seres do interior da Terra, originários da Galáxia Azul, habitam cidades subterrâneas no Polo Sul e se alimentam de algas. Tem mais aqui, cortesia e fraternidade. Seres de outros mundos reaparecerão na Terra. Eles falarão sobre os planetas e se comunicarão telepaticamente. Mostrarão suas naves e convidarão os terráqueos a visitá-las. Eles habitarão civilizações de outrora, né? Mostrando aí que estava havendo e está havendo contatos com seres extraterrestres, contatos individuais, em que tem uma espécie de intercâmbio, né? Como se estivessem preparando a nova humanidade com esses contactados e muitos sofrendo experiências, né? Experiências aí em seus corpos, né? Tendo a ver aí talvez com essa aclimatização de seres humanos, né? Mas vamos continuar. Grandes da Terra. Naves espaciais de diferentes galáxias que chegam à Terra seguirão a grade estabelecida por ancestrais há milênios. Os caminhos a seguir são precisos, portanto, sua missão é viável em certas regiões e não em outras, né? Tem aí as linhas de Nazca que supostamente teriam sido feitas aí por civilizações antiguíssimas, como se fosse um sinal, né? Olha essa que interessante. Cultivo para a fome. O planalto elevado falará e contará em uma língua desconhecida. O lago revelará seres novos para o local.
vegetais gigantes e borboletas crescerão ali, assim como homens-pássaros e armadores loiros serão conhecidos, né? Tal como a tradução do espanhol, talvez não esteja, algumas não façam muito sentido em português, como por exemplo a palavra armadores, né? Mais uma aqui falando sobre cultivo para a fome, né? No fim das contas, as águas dos mares abrigarão navios anfíbios vindo do plano astral, dedicados ao trabalho marítimo. Eles cultivarão vastas quantidades de esponjas bacteriológicas e algas fosforescentes ferruginosas, que transportarão para seus laboratórios satélites, invisíveis aos humanos, para produzir sustento para o mundo na fome que se aproxima. Eles o salvarão, né? Mas uma profecia falando de uma fome que se aproxima seria por conta do possível da a possível nova era do gelo, do qual a gente falou no vídeo anterior, né? Ou talvez por uma possível grande guerra. Ninguém sabe ao certo, mas o que eu pude ver em muitas profecias de Parravtini é que esses seres extraterrestres chegam justamente em um momento em que a humanidade precisará de muita ajuda para a reconstrução, inclusive com relação à alimentação, né? Vamos em frente. O navegador astral azul demonstrará diligentemente a existência de Deus, pois a humanidade o terá esquecido por causa do ouro em sua presença física. O navegador falará telepaticamente sobre o vasto universo, os planetas e seres superiores, as civilizações extraordinárias e dirá: tudo é obra de Deus. O navegador enfatizará com veemência: tudo é Deus. Assim como você, homem terreno, abandona agora o fetichismo e o anseio por novos deuses, novos líderes e novas religiões, pois eles não existirão. Aprenda a ser de Deus. Vou fazer uma pausa aqui, amigos, porque não sei se vocês viram o trailer do novo filme de Steven Spielberg sobre o assunto e parece falar de um contato com outra civilização de uma maneira muito diferente do que demonstra aí o cinema, né? Com aquelas invasões, com naves gigantescas, enfim. A obra, o dia D do próprio Steven Spielberg mostrava os extraterrestres dessa forma, como seres malignos. Mas dessa vez, Spielberg mostra de maneira diferente. Vamos dar uma olhada aqui no trailer. Vou deixar rolar o trailer aqui, e se tiver problema de direitos autorais, eu vou ter que cortar o vídeo. Vamos esperar que não haja esse problema de direitos autorais, porque é bem interessante. Vamos lá. Vocês veem aí a conexão com a religião, né? E mostrando ali o crucifixo, mostrando aí freiras, e mostra também essa relação com a natureza, né? Inclusive eu tenho até algo para compartilhar com vocês sobre isso. Depois do trailer eu vou compartilhar com vocês. Mas de acordo com algumas fontes, Steven Spielberg, que tem aí contatos, né, dentro aí do governo americano, ele teria tido acesso a um áudio, um contato, né, de um diálogo com seres extraterrestres, e de acordo com essa fonte, essa língua estranha que a mulher fala ali, a repórter, seria uma das formas de comunicação desses seres, né? Então seria algo real, né? O filme é para 2026, né? Então eu acho que estão preparando a massa para esse possível contato, e você vê ali que ele fala que as pessoas têm direito de saber a verdade, né? E o que vem surgindo muito dessas pessoas que trabalham aí com o governo americano vindo a público, né? Inclusive
teve um documentário recente em que várias autoridades aí do governo americano apareceram para falar sobre o assunto, né? Então, tema bem interessante. Vou contar aqui o que aconteceu comigo, mostrar para vocês uma coisa. Eu não tinha mostrado isso daqui ainda no canal, que é algo bem estranho. Aconteceu lá em 2024, se não me engano, lá para março de 2024. E simplesmente perto da minha casa tem um morro em que passa ali linhas elétricas, né? E eu sempre olho para o morro porque eu acho uma paisagem bonita. E nesse dia eu vi algo brilhando muito forte mesmo. Tava sol, né? Mas era algo anormal. Parecia realmente fogo. Eu achei que tava pegando fogo na mata. E aí eu pensei, eu vou pegar a câmera aqui, que tem uma câmera com um zoom de 36 vezes. Peguei a câmera e apontei. E foi que eu vi esse brilho estranho aí. Infelizmente não consegui aproximar mais. Está a cerca de 2 quilômetros mais ou menos da minha casa. E depois, pesquisando na internet, eu vi muitos fenômenos como esse daí, né, que ninguém sabe ao certo o que que é. Né? Uns chamam de mãe do ouro, outros falam, enfim, é uma bola de fogo. E Parravitini vai falar sobre isso em algumas profecias dele, né? Deem uma olhada aí e digam o que vocês acham aí nos comentários, né? Esse vídeo vai ficar longo, mas é um bate-papo e vai ser bem legal, olha só. Vem ver pela câmera, dá pra ver. Vou te mostrar. Tá achando que eu tô maluco? Tava flutuando, esse troço tava flutuando lá, tava se movimentando lentamente e eu não consegui filmar por mais tempo, tinha que trabalhar. Não, tava numa posição alta, o telhado tava quase tapando, então eu não consegui ficar segurando a câmera por muito tempo, né? Tava com um braço esticado e não dava para ficar muito tempo segurando a câmera. Mas é bem estranho, meus amigos, bem estranho. Com certeza não é nada disso que você imagina. Vou fazer a catraca pra você. Tá bom. Aí com a imagem mais estabilizada, né? Vocês veem que brilha realmente muito. Não é um fogo comum, era algo extremamente diferente, como se fosse realmente uma bola de fogo, né? E Parravitini fala sobre isso. Essa foi a terceira vez que eu vejo uma coisa estranha, né? Essa foi a última vez que eu vi uma coisa estranha que eu não consegui explicar. A primeira vez foi na estrada, indo para Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. E a gente estava no carro, tava eu, meus dois irmãos e meu primo no carro. E aí, do nada, do lado da estrada passou algo muito rápido que iluminou tudo. Iluminou tudo e passou, tipo, numa... Acho que durou uns 3 segundos, mas passou iluminando tudo. Muito rápido, muito rápido. Era umas 9h30 da noite, né? E todos os meus dois irmãos e meu primo viu e até hoje não tem explicação para isso. A outra vez foi uma espiral de luz que saiu do meio do asfalto. Era umas meia-noite, não estava passando carro nenhum. Tava eu, meus dois irmãos e minha mãe na calçada de casa e de repente subiu um espiral. É algo em direção ao céu que eu não sei explicar o que era. Eu vi com a minha visão periférica. Minha mãe viu de frente e minha mãe ficou branca, perguntando se eu tinha visto, o que que era aquilo, que ela nunca tinha visto.
mas foi também como se fosse uma bola de luz branca e que subiu fazendo um movimento espiral em direção ao céu e desapareceu, né? Vamos continuar aqui nossa conversa com as profecias de Parravtini. Olha só. Aqui o... Depois assistam aí o trailer, porque não vai dar para mostrar tudo aqui por causa de problema de direitos autorais, mas é bem interessante, né? Então, geralmente, as profecias de Parravtini, ele fala de maneira muito positiva desses seres extraterrestres, salva algumas poucas exceções, né? Então tem aqui: o ser astral dirá ao homem terreno: não temas, eu sou de ti e por ti, pois a hora da verdade e da redenção já chegou. Observa, e saberás, e serás, a hora é 10, né? Então, mais uma referência aqui interessante, falando da 10ª hora, que foi justamente quando começou a revelação ufológica, né? Com aqueles vídeos que foram vazados aí pelo Pentágono, né? Vazou lá do governo americano e que foi confirmado depois pelo Pentágono como sendo algo legítimo aí, que foi realmente gravado por eles. Aquele OVNI Tic Tac, o OVNI Gimbal, né? Para quem não lembra, eu vou colocar aqui rapidinho. Tá aí, ó, esse é o Gimbal. Vocês veem que o formato é de disco mesmo, né? Discoide, tem uma espécie de campo ali que eles falam que é uma área muito fria, né? E no centro é quente, no centro do objeto. Então, isso aí foi vazado justamente no período em que Parravtini fala aí da hora 10, né? Então, claro que eles têm que revelar isso tudo de maneira a preparar mesmo a humanidade. Então eles vão soltando aos poucos, né? E Parravtini fala isso nessa profecia dele. É numa que parece que tem um sino, né? Ele fala que a ciência, enfim, vai afirmar que esses seres sempre estiveram aqui, né? Então tem aqui mais uma: a mulher astral chegará em solo europeu e fará o bem. Com ela virá a luz do fogo, e ela a revelará para conceder a presença de Deus. Eles não a verão, e os homens zombarão dela, mas ela permanecerá, né? Uma outra coisa, esse aqui que eu queria mostrar para vocês, porque o que eu vi foi muito parecido com o que é mostrado nesse vídeo aqui. Então, tinha um grupo ali que estava em oração, algo do tipo, na mata, na floresta, e apareceram esse fenômeno estranho que as pessoas desavisadas falam que é fogo-fato. Fogo-fato é um fenômeno em que tem gases ali, e aí gera ali um fogo espontâneo, mas o fogo-fato é rápido, ele não fica assim dessa forma como essas pessoas registraram. Deem uma olhada aí. Alguém queimou, sei lá, um raio, ou uma coisa, sei lá, que tá queimando aí, ó. Tem um fogo assim bonito. Gente, já tinha visto assim? Né? Quando a gente passou lá. Ele ia chegar, ela não vai. Ele passou, ela não espalha, ele tá vergonha nenhuma. Ela normalmente diminui, ó. É Deus. Depois parece que caiu algo, né? Eu acho. Ela não aumenta. Pode ver que ela não. Pode voltar, bora. Alguém tentou se aproximar ali e não deixaram, né? Não permitiram. Ei, pai, e a fumaça dela é diferente, né? Nossa, diferente. Caiu alguma coisa do céu, pai? Gente, foi alguma coisa que caiu do céu aí, gente. E detalhe, gente, não diminui e nem aumenta. Aqui. E ninguém sabe o que é, mas é algo que já aparece há muito tempo. As pessoas
falam que é a tal da mãe do ouro, seja lá o que for isso. Outros falam que são espíritos da natureza, enfim. Vamos dar uma olhada aqui porque a gente vai ter insights sobre isso, né? Olha só. Então, olha só. Com ela virá a luz do fogo, né? Um insight. Agora, continuando. Naves marcianas falarão na Terra, mas não virão de Marte. Elas terão a mensagem do alto, falarão do caos e dirão: voltem-se para Deus e para o amor, pois Deus é amor, né? Então, continuando. Essa daqui diz que as naves são de Deus, né? Chegam de Vênus. Tem essa aqui, ó. Naves interplanetárias invisíveis a olho nu viajam até a Terra. Seus habitantes, igualmente invisíveis, sempre viverão em nosso planeta e irão habitar os templos, conventos, casas religiosas e lares de místicos que levam vida solitária. Fazem isso porque também são místicos meditativos e tentam impor a fé. Falam de fé, caridade, esperança e apoio à purda, seja lá o que for isso. Predizem o retorno de Cristo e a paz infinita. Repito, assim será, né? Tem muitos casos aí de comunicações de seres extraterrestres em casas espíritas, templos umbandistas, e isso também no exterior, né? Então, essa profecia confirma isso. Fazendeiros extraterrestres descerão em busca de mulheres de pele cor de cobre. Eles chegarão em 1990, os primeiros na América, né? Muito interessante. Então, tem muitos casos em que acontecem abduções aí e a gente não fica sabendo, né? As pessoas têm medo de contar, têm medo de ser ridicularizada. Minha mãe conta que uma amiga dela, da escola, foi abduzida e ficou sumida durante uma semana. E quando ela voltou, ela mostrou na sala, perguntaram para ela, onde você estava? Ela mostrou marcas no corpo e falou que tinha ido para a nave. E todo mundo riu dela, falou que ela estava usando droga. Então as pessoas têm medo de contar, né? Mas a garota ficou sumida durante uma semana e ninguém sabia para onde ela estava. Achavam que estava na casa de namorado, mas ela conta que foi isso, né? Então, continua aqui. Mulheres extraterrestres virão à Terra para serem engravidadas e retornarão. Homens serão abduzidos para serem engravidados e não retornarão. Mostrando aí que há essa como é que se diz, uma espécie de mutação, né? Uma hibridização em que está acontecendo isso, né? Então, aqui a gente tem aí vários casos, né? Tem um canal muito interessante só sobre contatos extraterrestres. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Achei o canal, é esse aqui, ó, Freak TV. São vários e vários casos de abdução, em que homens são forçados aí, de certa forma, a fazer sexo com seres extraterrestres, né, com mulheres que têm aparência humana, mas que não são humanas, né? Então tem vários casos desses. E Parravitini antecipa isso. Os professores de Parravitini são entre 1937 e 1933 até 1972, porque ele faleceu em 1974. E ele antecipa isso daí tudo, né? Então, olha só, viagens cósmicas, lunares, explorando um laboratório experimental. Laboratórios extraterrestres irão semear terras áridas e cultivar produtos que serão usados como alimento, não para os seres superiores, mas para a Terra depois do ano 2000, né? Então, essa questão da profecia, ela não é uma ciência exata. Então, pode-se errar para mais ou para menos. Ele fala que depois do ano 2000, não significa que aconteça no ano 2000, mas que pode ser 2033, por exemplo, né? Pode ser ano que vem, 2026.
Continua aqui. Os extraterrestres de 2 cabeças observarão a Terra de ponta a ponta e corrigirão, na medida do possível, os costumes que considerem corruptos. O bem cairá, o mal ascenderá. Haverá caos, haverá luz e amor. Naves espaciais sobrevoarão cidades e levarão homens e elementos da Terra para estudo. Elas trarão tudo de volta, né? Então, mais uma vez, falando aí desse aspecto de estudo, porque a gente faz o mesmo, né, meus amigos? A gente manda as sondas lá para Marte e estuda o solo, estuda tudo que tem para estudar lá, então eles vêm para cá e fazem o mesmo também. É algo lógico. Naves espaciais extraterrestres chegarão a um laboratório em satélite para abrigar e depositar o que trazem da Terra e de outros planetas. Atração elétrica em G. Satélites, laboratórios extraterrestres, onde se trabalha em prol da humanidade. Lá, germes nocivos da Terra são cultivados para encontrar maneiras de erradicá-los. Buscam-se formas de acabar com as doenças que nos afligem. O objetivo é purificar o espaço e as águas das toxinas que contaminam nosso espaço. Fabricam diferentes tipos de sangue artificial e várias formas de tratamento para nos auxiliar após o caos final. Então, quer dizer, eles vêm antes, fazem um estudo complexo, montam um laboratório para o quê? Encontrar formas de auxiliar a humanidade após esse caos final de que fala aí a profecia, porque o que é dito é que a gente vai entrar no mundo de regeneração, onde muitos dos males, né, que afligem a humanidade serão solucionados, serão sanados, e isso já está acontecendo, né, meus amigos? Satélites de laboratórios astrais orbitam a Terra estudando costumes, observando o trabalho, ouvindo línguas e músicas. Esses médicos altamente qualificados e especialistas em tecnologia aplicarão suas descobertas ao cérebro do pesquisador, que percebe telepaticamente seus avanços, né? Que recebe telepaticamente esses avanços. Quer dizer, então o pesquisador ele recebe muitas dessas informações por intuição, recebe através do sono, né? Então o que acontece? É preciso que haja ali uma sintonia, onde o pesquisador já tá ali desenvolvendo uma pesquisa, por exemplo, com algum tipo de germe, e aí eles que já estão mais avançados nessas pesquisas, os seres extraterrestres, colocam por meio de intuição, né, na mente aí dos pesquisadores. Olha que coisa incrível, né? É bem interessante isso. Vamos continuar. Naves interplanetárias invisíveis a olho nu chegarão à Terra. Elas se estabelecerão no extremo sul das Américas. Lá coletarão materiais para auxiliar o mundo em tempos de fome e incêndios catastróficos. Transportarão sangue humano para seus laboratórios e satélites para produzi-los artificialmente. Elas fornecerão hemoglobina. Mais uma pausa aqui para falar de algo bem interessante sobre essa profecia. No céu. Olha só. Lá na década de 60 aconteceu a chamada Operação Prato. Porque o que acontece lá em Colares, né? Não sei se todos vocês conhecem, mas vou dar um panorama geral, em que as pessoas estavam sendo atacadas por luzes misteriosas, né? E sugavam o sangue. E isso foi constatado com exames médicos, né? Tinha ali um hematoma, um sinal, e a pessoa realmente adquiria uma espécie de anemia, mostrando que tinha sido retirado ali sangue, né? E inclusive dizem que chegaram até as pessoas falecerem, né? Em 2 casos, se não me engano, né? E Parravitini diz o quê? Que eles fazem essa extração para fornecer posteriormente o que ele chama ali de hemoglobina. Então isso pode meio que solucionar o porquê que os extraterrestres estavam fazendo isso, né? Atacando as pessoas e coletando sangue humano. Inclusive fazem isso com animais também. Olha que interessante. Então,
ficou famosa aí a tal da Operação Prato, com o Coronel Uranger Holanda, que veio a falecer depois que revelou lá para a revista UFO. Ninguém sabe se ele de fato se tirou a própria vida ou se aconteceu alguma coisa a mais com ele por ter revelado, né, as informações ali sobre a Operação Prato. Então, Linha Direta fez aí um programa Existe algo mais do sobre que as isso. estrelas. De numa região formada por extraterrestres. Fatos reais ou um delírio coletivo? Na dúvida. Qualquer buraquinho que tivesse, aquela luz passava e atingir a pessoa. E a arma nossa aqui, já sabe que é pau, pedra, uma espingardadinha. Às vezes cantavam algumas canções. Grande para fazer esses tipos de observação. Segundo testemunhas, o primeiro posto de observação da aeronáutica foi montado aqui embaixo dessa árvore, na praia do Humaitá, na ilha de Colares, a cerca de 100 quilômetros. Essa seria uma foto aí de um dos objetos que foi liberado posteriormente pela aeronáutica, né? Esse é um OVNI aí que a Operação Prato registrou na época. Então, aí ó, tem relatos, tem documentos, tem tudo aí que eles viram naquela ocasião, né? E Parravitini antecipa isso daí em várias e várias décadas. Vamos continuar aqui, olha só. Ele fala aqui que é invisível aos olhos nus, né? Chegam à Terra. Então, aquela cientista também observou desde antes do lançamento do primeiro satélite, né? Liberou um estudo aí falando que tinha naves ali na órbita da Terra, né? Esqueci o nome dela agora, doutora Villarroel, alguma coisa assim. Então tem aqui, ó, seres elétricos chegarão à Terra para a unificação de classes e raças. O futuro da Terra é um espírito eletromagnético. Olha aí. Seres invisíveis e não visíveis à nossa retina que viajam em pequenas bolas de fogo e penetram casas e as habitam. Eles já estão na Terra. Mais uma, né, meus amigos? Olha que coisa interessante. Fala-se de pequenas bolas de fogo, né? Então, o que eu registrei é exatamente isso. Tá aí, ó. Eu não sei se outras pessoas viram esse fenômeno. Olha só, porque mostrar para vocês onde fica o local, né? Então, aqui está a localização, né? Minha casa fica aqui nesses condomínios aqui. E eu vi no alto desse morro aqui, que é uma área de difícil acesso, em que eu acho que é até proibido transitar pelaquela área ali, porque tem redes de alta tensão, né? Então, é algo bem interessante, deu mais ou menos aqui quase 1 quilômetro, né? De distância do que foi observado. Então, o objeto devia ter ali o tamanho de uma pessoa, mais ou menos. Aí, seres invisíveis estão chegando, eles são puros e guiarão a humanidade pelo caminho do bem. Eles triunfarão em 2002, né? Novamente essa questão da data aí, que não é preciso. Os seres interplanetários invisíveis aos olhos humanos são mensageiros de Deus e chegarão em números cada vez maiores para impedir a explosão atômica. Eles tentarão impor a fraternidade e o amor ao próximo e até mesmo infiltrarão jovens desorientados com meditação mística e afastamento de todo mal. Então olha que interessante. Deixa eu ver se eu acho um caso aqui. Deixa eu ver aqui, mostrar para vocês. Bom, não achei. O que acontece é que uma bola de luz vem, né, a câmera de segurança grava, e essa bola de luz se transforma numa pessoa, né, que sai andando ali. A filmagem é meio de baixa qualidade, mas dá para ver nitidamente que uma pessoa sai caminhando depois que aquela bola de luz se transforma, né? E isso foi num local de conflito, eu não sei se foi na Síria ou na Ucrânia. Agora acho que é difícil de achar, né? Mas isso está aqui, né? Naves interplanetárias invisíveis a olho nu chegaram à Terra.
Invisíveis, as últimas notícias anunciam chegada em massa de seres invisíveis, olha aí. Naves interplanetárias invisíveis alienígenas estão viajando em direção à Terra. E esses seres invisíveis sempre viverão em nosso planeta e residem em templos e conventos, né? Mas, de novo, os extraterrestres de outro mundo se aproximarão de nós invisivelmente. Habita entre nós e, quando o ambiente é favorável, assume nossa forma material. Olha aí. Ele é imune aos nossos males físicos, se alegra com a bondade ou se desintegra ou retorna ao reino invisível. Olha aí. Eu não consegui achar esse caso, mas Parravitini antecipa isso, né? Essa profecia de 1939. Invisíveis, seres puros invisíveis ao homem guiam-no e o conduzem à oração e à caridade, né? De novo. Tem mais uma aqui. Os homens azuis do planeta azul que vieram à Terra para guiar e proteger Israel retornarão no final da sexta década, 2060, né? A pergunta. Para proteger Israel novamente, olha aí. Embora atualmente não estejam merecendo muito, né? A mão visionária de 3 dedos guiará o mundo ao seu novo porto, sobre a atmosfera corrigida e distante. A mudança climática será completa. Não haverá frio nem calor, primavera sem fim. Limpeza. Os rumos limpam os reinos atmosféricos. Eles trabalham para o aprimoramento da Terra. Lhes descerão e habitarão. Uma gigantesca nave espacial, Croskara, chegará ao nosso mundo. Ela percorrerá quilômetros do nosso planeta para purificar o ar. Uma população virá a bordo, mas só fará o bem. Olha aí. Então, o que acontece? Parece que vai haver algo extremamente grave em que a atmosfera vai ficar prejudicada com poluição, né? Talvez radiação, e vai ser necessário uma intervenção de limpeza. Limpar mares, limpar a atmosfera da radiação, enfim. Continua. Naves interplanetárias limparão nossa atmosfera cada vez mais poluída, criada pelas atividades descontroladas da humanidade. Elas também limparão os mares. O lixo atômico produzido pelos humanos pode acabar com a humanidade. Um dia a humanidade entenderá, né? Então, eis o motivo aí do porquê tantas aparições de OVNIs e instalações militares em que guardam armas nucleares, né? Então, eles já estão meio que antecipando, estudando ali o ambiente. Seres com o poder de desinfectar o ar, parasitas, insetos, larvas e qualquer outra coisa que possa contaminar o ar, viajam para a Terra a partir da borda das cabras. Então, borda das cabras, entenda-se como o sistema solar de Capela, né? Que também tem a ver com essa palavra aí, caprinos, né? Interessante, porque supostamente a humanidade, a raça adâmica teria vindo de Capela para a Terra, né, num exílio. Inclusive, eu convido a todos para irem para o outro canal também, Mensageiros do Além, porque eu estou fazendo uma série de vídeos sobre esse tema, né, o novo exílio planetário. Vou deixar o link fixado nos comentários. Agora continua. Mares. No fim das contas, as águas dos mares abrigarão navios anfíbios vindos do plano astral para trabalhos marítimos. Eles cultivarão vasta quantidade de esponjas bacteriológicas e algas fosforescentes ferruginosas, que transportarão para seus laboratórios e satélites invisíveis aos humanos, para produzir sustento para o mundo na fome que se aproxima. Eles o salvarão, né? A embarcação anfíbia interplanetária revelará a existência de canais habitáveis no interior da Terra. Ela submergirá no Polo Sul e emergirá no Polo Norte em instantes, né? Então, tem uma nova classe de OVNIs que são chamados aí de transmídia, porque eles conseguem transitar desde a atmosfera até o mar. Um dos OVNIs captados, que foi liberado aí pelo Pentágono, foi um que estava navegando ali em alta velocidade no mar, né?
naquela ocasião dos OVNIs de Nova Jersey, os relatos eram de que esses DROVNIs, como eles chamaram, né, vinham da onde? Do mar. Então, Parravicini fala aqui que de uma embarcação anfíbia, né, em 1960, e que tá aí, né, mostra aqui a profecia, né, um disco submergindo no mar, né, coisa interessante. Continua, o homem anfíbio elétrico aparecerá no litoral sul da Argentina. Naves espaciais o resgatarão e transportarão para Vênus, seu planeta natal. Vênus, teoricamente, um planeta inabitável, né, que vive um efeito estufa, chega a temperaturas altíssimas, mais de 300 graus, se não me engano, né? Então, se tiver vida lá, só se for mesmo algo que a gente não conhece, algo elétrico, né, algo eletromagnético. Aqui, essa é uma das mais interessantes, amigos. Peço a atenção de vocês, que é o seguinte. Ele diz aqui: os mares serão invadidos por seres de outros mundos que chegarão em seus barcos anfíbios. Eles transportarão algas da Terra para Ganimedes e sua gêmea Europa, onde são necessários como alimento, já que não possui grandes mares. Eles chegarão. Então, tem essa profecia interessante aqui, tem novamente um disco ali. O interessante é ele falar de Ganimedes e Europa, que só foi descoberto água lá agora recente, em 2019, né? Tem um mundo inteiro debaixo de toda a camada de gelo que é aquático. Aquele filme A Chegada mostra seres aquáticos, né? Olha que coisa interessante. Vou mostrar aqui para vocês. Seria algo do tipo, né? Nesse documentário aqui, mostra como seria aí esse mundo aquático em Ganimedes, né? É muito profundo, extremamente profundo, né? Debaixo de toda a camada de gelo tem um mar, né? E Parravicini antecipa isso em mais de 50 anos, que é a profecia de 1939. A gente já fez um vídeo sobre isso aqui no canal e eu vou falar novamente sobre isso em outro vídeo. Então tá aqui, o homem conhecerá a criatura marinha inteligente. Aí a pergunta, será que é o golfinho? E a compreenderá e aprenderá com ela. Esse ser que até ontem era um mero peixe para o homem se tornará um peixe de raciocínio, reconhecido e amor e admirável. Algo mais fantástico, né? As mulheres sereias serão aves marinhas, elas serão vistas com tritões na América do Sul. Mais uma vez, naves anfíbias interplanetárias descerão sobre os mares e rios. Elas semearão algas, elementos aquáticos e espécies de peixe necessárias para a experimentação e alimentação em seus cascos. Habitarão antigas cidades subterrâneas, juntamente com os habitantes daquela época. Os polos terão portos para essas naves e para esses seres. Várias e várias profecias falando de seres aquáticos, né? O homem anfíbio do Polo Norte estará em comunicação com o homem anfíbio do Mar Polar. O homem do Mar Roxo e elétrico das profundezas do oceano será visitado por naves espaciais que o levarão de volta a seu planeta natal. Elas o salvarão da guerra nuclear, olha aí. O mar ensinará os seres com inteligência particular e telepática. Naves anfíbias interplanetárias descerão os mares, os humanos e as explorações e conterão novas raças marinhas inteligentes serão encontradas e a comunicação com elas será feita telepaticamente. Mais uma. No final dos tempos, na primeira hora da hora, os viajantes espaciais de ontem descerão à Terra novamente, trazendo palavras de advertência. Esses seres azuis coexistirão com a humanidade cega. Suas naves ficarão armazenadas nos picos das altas montanhas, em regiões dentro de suas crateras já conhecidas. O viajante espacial astral fará o bem ao terráqueo, sem que estes os saibam, né? Aí.
Então tem muitas profecias a esse respeito, né? Vou falar só mais algumas aqui para o vídeo não ficar muito longo, já deve estar longo. Tem essa aqui que diz o seguinte, raça negra, né? O objeto interplanetário negro será visto na África do Sul. A mulher ciclópica de outrora descerá à Terra em sua nave netuniana. Ela trará ajuda à raça negra. Os navegadores interplanetários negros chegarão no fim dos tempos para resgatar sua raça e salvá-la. Olha aí, se tem extraterrestres que ajudam o povo de Israel, por que não a raça negra, né? Cada nave astral é construída com materiais ainda desconhecidos na Terra. Suas naves são leves, moldadas em uma única peça, sem costuras. O navegador também está envolto em seu traje espacial azul, transparente e sem costuras. Nosso fogo, mesmo em sua potência máxima, não aquecerá e nem perfurará a substância de nenhuma delas, né? Então tá aí, meus amigos. Então tá aí, tem material pra caramba para vocês refletirem e eu creio que muito em breve, esse contato se fará, né? Entre 2026 e 2027. Deixem anotado aí, porque eu acho que vai acontecer dessa forma. Parravitini antecipou, né? Eu peço que vocês deem um like, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. E eu vou deixar o link fixado no comentário para vocês assistirem a série de vídeos sobre os exilados da Terra, porque tá muito legal, né? São histórias aí desenvolvidas por mim e vocês vão gostar muito. E novamente desejo a todos um Feliz Natal. A gente não se vê aí no Ano Novo. Acho que vou fazer vídeo sim. Eu desejo Feliz Ano Novo lá depois para vocês, né? Então é isso, meus amigos. Fiquem todos com Deus, que tenham aí um Feliz Natal. Curtam, compartilhem. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau.